Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Central do Poder Entrevista e na edição de hoje eu estou recebendo a doutora Marta Regina Pereira, ela que é coordenadora do Projeto Ochroma e doutora em Botânica pelo INPA. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, a senhora está coordenando um projeto importantíssimo, tanto pelo lado ambiental, tanto pelo lado econômico, né? Explica pra gente, primeiramente, o que é o Projeto Ochroma. Então, o Projeto Ochroma é uma alegria coordenar este projeto, né? Ele é um projeto que ele visa, né, uma alternativa ao uso do mercúrio na amálgama do ouro. Porque dentre os muitos problemas, né, causados pelo garimpo ou pela mineração de pequena escala, o mercúrio é dos grandes vilões, né? Então ele é ambientalmente tóxico para as comunidades locais. Então a retirada dele do processo já seria um grande avanço, né, para a melhoria do meio ambiente como um todo. Então é uma alegria muito grande coordenar esse projeto. E aí se retira o mercúrio desse processo e substitui pela planta Ochroma. Exato, pelo extrato dessa planta, que nós pretendemos ter um extrato teofilizado, que seria um pó desse extrato, né? E isso serviria para substituir o mercúrio naquele processo final, né? Que é quando ele se utiliza para amalgamar o ouro, ou seja, para separar o ouro dos outros minerais. E que é o grande vilão, como a senhora citou, que polui os rios, os peixes e toda a comunidade. Isso, não é isso? Exatamente. E como foi que surgiu essa ideia de, tem uma planta aqui que a gente pode, de repente, substituir por esse processo todo? Bom, como cientista e como apaixonada pela Amazônia, que é uma escolha, né? Eu sempre falo que não é uma profissão, é uma escolha de vida, é diferente, né? Então, a priori eu comecei a dar aula nos interiores e observar todas essas questões ambientais, né? Dando aula no Médio Madeira, né, Novo Aripuanã, Manicoré, observando todas aquelas balsas, que não são poucas, né, na extração ali, eu comecei a trabalhar com uma planta, que é uma plantinha, briófitas, nas áreas ripárias, que é essa área que inunda, né, e começamos a observar que tinha uma concentração alta de mercúrio ali. Foi aí que surgiu. Depois eu comecei a tentar entender toda a dinâmica desse garimpo, né, tão criminalizado, quem estava ali, as famílias, né, as crianças sem escola. Então tentei entender esse processo. Lógico que eu não sou antropóloga, mas tentei compreender isso. Levando meus alunos para campo, fazendo pesquisa, conhecendo as pessoas sem pré-julgar. Neste meio tempo eu conheci uma pessoa que me disse: olha, doutora, meu pai, quando não tinha dinheiro para comprar mercúrio, utilizava uma planta. E eu, como botânica, falei: opa, uma planta? Então vamos lá, né? Bom, aí fui atrás de conhecer a planta. Chegamos à planta, que é uma árvore nativa da Amazônia, muito utilizada como madeira. Mato Grosso cultiva, toda a região amazônica, América Central que tem o nome popular de pau de balsa. Pau de balsa. Então a folha dessa planta macerada serve não só aqui na Amazônia, mas Chocó na Colômbia, alguns locais da África, se utiliza para fazer a separação de forma bem artesanal do ouro. Daí eu falei: gente, a gente precisa estudar isso, porque não tem nada científico, não tem o estudo nenhum do extrato dessa planta. Procurei uma equipe, porque a gente não trabalha sozinho, então eu fui atrás de colegas que eu já trabalhava, já tinha afinidade. Professor Valdir do IME, professor Vanderlei, professor Ronaldo da UNIR, que é a Universidade de Rondônia, professor João, que é uma celebridade em biofísica, né, da UFRJ. E daí a gente formou um grupo, mais o professor Jair. Uma grande seleção de pesquisadores, né? Mais o professor Jair. Jair, da Ecologia, professora Ângela, da EST, que trabalha com sementes. E falei: gente, vamos estudar desde o plantio, porque a gente não pode propor nada. Por exemplo, nada que eu vá tirar da natureza eu posso propor se eu não souber como repor porque de nada adianta eu exaurir uma planta para suprir uma necessidade. Então eu falei: não, enquanto eu não conhecer totalmente a cadeia dela para produção aqui, então começamos todos esses estudos desde 2020. Mas era uma coisa muito devagar, digamos assim, porque não tínhamos verba, então sabe os custos que é para um interior, né? Então eu aproveitava as idas para dar aula para seguir as pesquisas. Em 2021, a nossa equipe já formada, estudando a planta,
a gente submeteu o prêmio Samuel Benchimol e ganhamos. E aí ganhou visibilidade. E o coordenador da FAPER, o Paulo, lá em Rondônia, disse: Martinha, a gente precisa começar a trabalhar mais, precisa dar andamento a este projeto. E daí eu procurei o Taveira, né, que é o secretário de Meio Ambiente, já era na época, e falei: Taveira, a gente tem este projeto, mas a gente não tem como dar andamento. Ele falou: não, beleza, vamos atrás de um edital. Fez uma reunião com a coordenadora da FAPEAN, a FAPEAN e FAPERO se juntaram. Final do ano passado saiu o edital, em março a gente já começou a trabalhar com uma verba. E daí a pesquisa realmente deslanchou. A gente conseguiu fazer toda a parte de extratos, estamos com a cadeia produtiva dela, plantando. Já tem um viveiro aqui na Este, que a gente revitalizou, um viveiro funcional já em Manicoré, com mudas de muitas outras plantas, além da ocroma. E estamos fazendo os testes de conceito já nas dragas, em Rondônia, porque é a parte legalizada, né? Para testar todo aquele processo, como que separa, quanto que eu preciso, quanto de planta para fazer quanto de extrato para quanto de ouro, quanto de extrato em relação à quantidade de mercúrio. Tudo isso tem que ficar muito claro em protocolos, para que depois a gente passe esse conhecimento para o minerador, né? Direitinho, fechadinho o pacote. Tá aqui a fórmula e tá aqui como tu usa. Agora vá trabalhar de forma ambientalmente correta. Esse é nosso sonho. Vale destacar que esse processo todo está sendo direcionado para os produtores, para os mineradores artesanais, né? Principalmente, Isso, né? Principalmente. Vai se tornar mais barato esse processo para eles? Certeza, porque a nossa ideia é criar pequenas usinas onde eles mesmos possam produzir. A gente não tem interesse nenhum de sair produzindo, vender nenhum. Nós queremos passar a tecnologia inteira para eles. Tá aqui, podem produzir. Não vai ter a questão da patente? Não terá patente, não. A gente está já providenciando a publicação dos dados químicos para que a gente já possa evitar que qualquer grupo possa tentar patente. Então é importante que a gente não busque uma patente. Doutora, a senhora contando assim, parece que o processo foi tudo muito fácil, mas a gente sabe que a Amazônia é uma realidade totalmente diferente, né? Qual foi o principal desafio que a senhora e a sua equipe teve nesse processo de chegar de 2020 até aqui? Então, o principal entrave da gente é a verba, né? Porque, como vocês sabem, cientista não tem, a gente tem pouquíssima verba. Então, tu tem que ir, você já conhece a realidade amazônica, eu sair de Manaus até Manicoré, pegar uma lancha, ir até uma draga, isso é um custo altíssimo, né? E a gente tentava fazer ali da melhor forma que a gente podia. Reagente, a gente tirava do nosso dinheiro para comprar, porque precisa reagente para fazer os testes, né? A sorte é que, eu sempre falo, eu trabalho com equipe que realmente é apaixonada pelo que faz. Isso é o diferencial, né? Então, não é só... a gente quer uma solução para o problema, né? Então, a gente fez uma grande reunião em Manicoré, em junho. E quando eu cheguei para a reunião, eu fui com o químico do projeto, o professor Valdir. Quando eu olhei a Câmara de Vereadores lotada, não sei... E todas aquelas pessoas em silêncio absoluto me olhando, esperando uma solução, eu fiquei sem fala. Eu falei: isso é que vale a pena, é para isso que a gente trabalha. Com certeza. Né? Porque tem um valor social muito grande, né? Um valor social de meio ambiente, né? De ganho para o meio ambiente e econômico também, né, doutora? E o que a gente quer não é só regularizar uma parte desses mineradores artesanais. Então a gente quer que esse minerador ele esteja regularizado para gerar. Um minerador regularizado, ele gera imposto para aquele município e para o estado. Ele vai ser obrigado a manter seu filho na escola, ele vai ser obrigado a cuidar do seu lixo, ele vai ser obrigado a não garimpar em áreas que são de proteção, ou seja, praias de desova. Então, ele vai trabalhar de forma regularizada, ele vai ter que se enquadrar ali se ele quiser continuar. Então, vai muito além do que só substituir o mercúrio, né? O que a gente quer é trazer junto isso. E junto a isso, a gente está levando para as comunidades oficinas de plantas, estamos levando viveiros. Tem gente que me procurou e falou: professor, eu não quero mais ser garimpeiro. Eu quero fazer outra coisa, mas eu não sei o que. Eu falei: então vamos lá estudar, vamos fazer o vestibular, vamos plantar, vamos fazer SAF, vamos plantar ocroma e vender a folha.
Então vamos fazer outra coisa, vamos plantar o croma e daqui a 7 anos tu pode vender a madeira por um preço altíssimo para a China, por que não? Fazer toda essa cadeia produtiva. Já existe esse processo todo? Opa, já. A China é um dos principais. Essa oferta e demanda. Não existe oferta para tanta demanda, inclusive. Por isso a importância, né, econômica de se desenvolver essa planta, não somente para o garimpo. Né? Então pode ser que alguém queira sair e passar a ser um produtor de madeira para energia eólica, que é a energia limpa do futuro também. Então vamos criar possibilidades, né? E vamos levar para essas pessoas uma esperança. Então é isso que eu te falo, quando a gente chega lá e olha todas aquelas pessoas, encheu, eu não esperava. Quando eu vi tanta gente, eu falei, meu Deus, que responsabilidade, né? Então, essa é a ideia do projeto. Maravilha. A senhora tem uma reunião, e principalmente com membros do Ministério de Minas e Energia, marcada agora para setembro, lá em Manicoré. Me fale um pouco do que vai ser tratado lá. Então, essa visita é muito importante. Por quê? O mercúrio ele ainda é utilizado nas dragas, nas balsas. Só que o mercúrio, ele está proibido, né? Desde a Conferência de Minamata, ele tem que ser banido de mais de 2.000 processos. E isso nem inclui a mineração artesanal, porque ela nem está incluída como um processo na época, né? Então, desde aquele termômetro até as coisas mais sofisticadas, o mercúrio tem que ser banido. Então, o que o Ministério quer? Buscar formas de diminuir e acabar com o mercúrio. Então, aquele minerador artesanal, aquele minerador de draga, que quiser se manter, né, manter o seu trabalho de uma forma regularizada, ele tem pouco tempo para se adaptar e tirar o mercúrio do processo. Então, a visita do Ministério de Minas e Energia é para explicar isso. E também a gente fez questão de insistir para que fosse em Manicoré, para que pudesse juntar pessoas de Humaitá, de Novo Aripuanã, de Borba, é uma região mais central, estrategicamente. E lá, né? Eles vão ter oportunidade também de pleitear, porque eles estão irregulares. Não tem ninguém mais com licença no Amazonas, porque foi retirado, né, a licença. E existe uma lavra ali para ser explorada, mas não tem licença. Então, eles precisam desse auxílio. E talvez o Ministério de Minas e Energia, agora, ouvindo essas pessoas, possa auxiliá-los. Então, com a possibilidade de diminuição do mercúrio e substituição, com a promessa da substituição pelo nosso extrato, pode ser que a gente consiga regularizar esses pequenos mineradores artesanais. A senhora é gaúcha, veio para cá e adotou a nossa terra como sua terra também, professora da Universidade Estadual do Amazonas. E é importante citar que esse é o projeto que surge do Amazonas para o mundo, né? Fale um pouco a respeito. Então, esse projeto ele surgiu aqui, né? Lá no Médio Madeira, surgiu na Universidade do Estado do Amazonas e daí juntou toda essa equipe. Então, é um projeto nosso, amazônico, eu posso falar isso porque eu sempre falo, eu sou nascida, sou gaúcha, mas eu escolhi o Amazonas. Então, o Amazonas para mim é muito mais do que um lugar para trabalhar. Ele é um propósito de vida. Então, e melhorar a vida das pessoas deve ser um propósito, né? Principalmente de nós cientistas que trabalhamos para isso. Esse é o nosso objetivo, né? Então, é uma alegria muito grande quando eu vejo, volto a repetir, aqueles olhinhos todos lá, com a esperança. Então, acho que faz valer a pena, né? Todo o trabalho da gente. Maravilha. A senhora leciona também no interior, né? No interior, principalmente. E como é para a senhora ter esse contato com pessoas do interior que estão em busca de conhecimento para que seja aplicado na sua própria comunidade e mudar também a realidade ali do local, né? Que pergunta linda. Eu acho que dar aula no interior é levar conhecimento onde ele se faz necessário. Lá eu sei que as pessoas querem aprender. Então, isso é a maior satisfação. Então, assim, chegar lá e saber que aquela é a única oportunidade da pessoa, porque ela não tem condições de vir para a capital, de ir para outro estado. Então, quando tu chega lá, tu sabe que aquele curso, tu estás ali. Eu dou aula no Parfor também, para formar professores, né? O Parfor que é um projeto da CAPES, UEA. Desculpa, eu não sei o que é o Parfor. É o Programa de Formação de Professores. Né? Então, ele tem no Brasil todo e a UEA, ela leva todos os municípios do Amazonas. Então, por exemplo, agora eu vou para São Paulo de Olivença dar aula para uma turma indígena. Então, tu vê aquela pessoa que vem 10 horas de rabeta para assistir tua aula.
e fica ali uma semana. Então, isso não tem preço, tá? E é ali onde tu é necessário de fato. E o Amazonas só pode ser assim. Tu tem que levar essa educação lá. Porque é muito difícil tu sair dos municípios para vir para a capital. É uma realidade geográfica totalmente diferente do resto do Brasil e do mundo, né? Doutora, o Projeto Ocroma hoje já é uma realidade, já foi um sonho em 2020, hoje já é realidade, mas como é que a gente pode prever, assim, de fato, ele tendo esse processo de separação da questão do mercúrio e já de introdução prática na questão da Ocroma? Isso, então qual é o passo agora? Então a gente já sabe o que tem ali, já sabe o que não tem, que é importante, que a gente precisava saber, não tem cianeto, porque o cianeto é usado também em alguns locais para separar, mas é tóxico. Então, não tem saponinas em quantidade suficiente para ser prejudicial também para a camada superficial da água. Agora, essa fase a gente já tem a parte química. Agora a gente precisa ter condições de produzir em grande quantidade. Isso depende de quê? De recursos públicos? De recursos, porque a gente precisa buscar folhas, talvez até comprar folhas de outros lugares que têm maior produção, como Mato Grosso. Plantar mais, é uma planta que cresce muito rápido, com 6 meses, 1 ano, tu já pode estar usando as folhas para fazer o extrato. Ah, maravilha. Áreas para plantar, agora eu ando buscando lugares para plantar. Essa semana eu fui nas comunidades e já consegui uma área para plantar 600 mudas aqui no ramal do Brasileirinho. É uma área muito grande? Não, ela tem um espaçamento que pode ser de 4 a 7 metros em triângulo, pode ser SAF consorciada com outros, com açaí, com plantas de ciclo curto. Então, assim, ela é uma planta que vai bem em qualquer ambiente, menos alagado. Então, assim, a gente está buscando essas áreas, conseguimos agora uma área, já plantamos em outras áreas pequenas. Em Manicoré o pessoal já está plantando, em Rondônia já tem gente plantando, e estamos mapeando as matrizes, ou seja, as plantas nativas para a gente tirar semente. Já estamos coletando semente e o viveiro está a todo vapor produzindo mudas. Então, esse passo agora é conseguir produzir em grande escala, treinar esses mineradores artesanais e começar a substituição gradual. Isso é o quê? 1 ano, 2 anos? Eu acho que... Sendo bem otimista. Bem otimista, em 1 ano a gente consegue começar a fazer a transição. E exatamente o que o Ministério de Minas e Energia vem trazer, porque tem um prazo, né, para tirar totalmente o mercúrio do processo. Então a gente quer caminhar lá nesse processo indo junto, né? Tirando o mercúrio e substituindo. Maravilha. Eu vou lhe pedir agora que olhe para aquela câmera direcionada para a senhora e faça um convite para o pessoal de Manicoré, dos municípios vizinhos, a participar dessa reunião. Diga a data, local, horários. Bom, pessoal, de 16 a 21 de setembro, o Ministério de Minas e Energia, juntamente com a minha equipe, eu vou estar lá também, vamos estar em Manicoré tratando dessas questões do mercúrio, do garimpo. No dia 17, que vai ser um domingo, nós vamos fazer um encontro para explicar exatamente o que o Ministério de Minas e Energia estará fazendo nesse tempo lá em Manicoré e para contar com a colaboração dos mineradores artesanais. Então, dia 17, todo minerador artesanal que estiver por perto de Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Humaitá, por favor, participe, que vai ser muito importante. É importante citar também que não somente os mineradores, mas de repente as autoridades, os vereadores desses municípios, empresários, de repente presidentes de associação também podem participar. Importantíssimo. Toda a comunidade, principalmente o poder público, porque é bem importante, a gente não caminha, né, sem eles. Os vereadores, prefeitos, secretários que quiserem se fazer presente vai ser muito importante, porque é um momento de dialogar sobre esse assunto tão importante e de buscar uma forma de quem quiser se trabalhar de forma legal, tentar isso por meios legais. Né? Então, a gente faz esse convite para vocês. Para você que está assistindo agora também, que de repente está vendo na doutora Marta uma referência, que poxa, eu já pensei em ser cientista, estou vendo a doutora Marta aí se destacando,
E aí, o que a senhora poderia falar para aquelas pessoas que de repente estão no colégio, ainda estudando? Há um cenário positivo para nós formarmos novos cientistas? Com certeza. Há um cenário positivo, sim. E eu acho que ser cientista tem que ser, lógico, uma vocação, né? Então, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz e ter essa curiosidade, essa vontade de mudar o mundo que é inerente, né? Então, sempre trabalhar com essa busca, né? De salvar, porque eu falo sempre para os meus alunos que nós somos os únicos animais que estragam a casa, a única que a gente tem. A gente não tem outro planeta, né? Estamos tentando ir para Marte, mas ainda não está dando certo. E a gente polui, a gente desmata, a gente está vendo aí um monte de fenômenos acontecendo. Então tem que ser com esse objetivo, seja na medicina, seja na biologia, seja na matemática, na computação, um cientista que venha com essa vontade de mudar a realidade. Maravilha. Fazer coisas... Nós temos algo em comum, a curiosidade e a vontade de pesquisar, os cientistas e os jornalistas. Exato. Você que está nos assistindo, é uma honra receber aqui a doutora, o Central do Poder também fazendo seu papel de informação do que a ciência tem trazido de benefícios para a nossa sociedade, principalmente para aquelas populações ribeirinhas, aquelas populações que de repente têm menos acesso à informação, à questão do desenvolvimento. Quero lhe agradecer, doutora, pela presença. O Central do Poder está sempre de portas abertas para as novidades que o Projeto Ochroma possa trazer e sinta-se sempre à vontade para nos ligar. Marcelo, eu tenho uma pauta maravilhosa para vocês. Nós vamos acompanhar também essa reunião lá em Manicoré e fique sempre à vontade para voltar. Muito grata pela oportunidade de divulgar o projeto e estou à disposição quando quiser nos chamar para conversar. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora. E você que nos acompanha, nós queremos agradecer também a sua companhia e pedir para que você compartilhe essas informações. Esse e outros programas que nós já gravamos, o Central do Poder tem publicado aí bastante conteúdo positivo e relevante para você e para sua família. Nós nos encontramos na próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos e até lá.